dentro da fala do Dantas, né? Bem mais breve, inclusive, porque o Dantas retratou uma parte muito importante, né? E aí, retomando a partir do livro de história do terceiro ano, né, vale lembrar que eu não sei, eu acredito que eu não sou a única a pensar assim, né, mas é um tema muito limitado, né, muito limitado. Infelizmente, levando em consideração toda a necessidade que não só agora, mas sempre tivemos de trabalhar, de falar sobre a ditadura. Não é à toa, né, os reais motivos, né, um período aí do nosso Brasil, aonde nós temos, infelizmente, essa mancha, né, na história, levando em consideração o que foi, né, a ditadura. Então, assim, já começa uma abordagem, e não deve ter como justificativa ser o fato do livro didático, né, mas, ao mesmo tempo, justifica-se, né, porque é limitado e ele já é visto bem próximo do final do conteúdo do terceiro ano. Já no final do ano é que passa a ser visto, né? Sempre muito direcionado. E aí eu quero puxar para um ponto aonde, infelizmente, não vai contemplar o que nós precisamos. Por que que não vai contemplar? Porque são muitos pensamentos, né? Eu tive uma colega acho que vocês conhecem, uma colega de faculdade, a Geisca, e ela trabalhou essa questão do imaginário da ditadura em relação a várias pessoas, né? E o que ela pesquisou, nós já sabíamos, né, e pode ser comprovado, que muitas pessoas dizem que não existiu ditadura. Então, não é apenas ler, porque está dizendo que existiu e que foi assim. Né? É preciso que isso seja trabalhado desde o início, né? E não pontinhos específicos, assim, foi assim, dizia isso e pronto. Porque eu mesma, na minha família, minha avó, que inclusive já faleceu, minhas tias, quando eu começo a tentar conversar com elas sobre isso, elas não têm, elas estudaram, né, fizeram o segundo ano, né, o ensino médio, né, na época não era o ensino médio, não consigo nem lembrar, científico, algo assim, e elas não, ditadura? Como assim? Por quê? Eu tenho uma tia que ela é um pouco mais informada, possa-se dizer, e ela até tenta compreender, mas ainda assim ela não reconhece, porque ficou e continua um certo imaginário, né, dependendo do contexto, aonde quando você começa a falar do que a Bianca mesmo colocou, né, todos os direitos que foram privados na época e que podemos ser privados e estamos sendo privados agora, muitas pessoas acham que isso ali é o que é certo. Por quê? Porque dentro de todo um contexto, né, vai haver um controle da sociedade, para aquela sociedade estar melhor, sem violência. Então, eu já escutei de várias pessoas, inclusive de alunos meus, que não tem problema o policial chegar lá e fazer vistoria em todo mundo, mandar ir para casa, porque na época era assim, de alunos, não foi jovens, não foi de pessoas idosas. Então, isso é muito complicado, essa questão. Por isso, de ser importante um trabalho em cima desse tema anterior e contínuo, para que esse jovem chegue e ele não, eu li, existiu porque eu li em tal lugar. Não, até porque eles questionam muito isso, e o livro, ele vai num ponto muito específico. No período de eleição para a presidência, eu estava no terceiro ano,
com história, e eu me atrevi, eu digo me atrevi, porque para nós historiadores é um pouco complicado, quando nós vamos trabalhar contexto histórico no período em que está acontecendo, na hora em que está acontecendo, é preciso ter um certo cuidado, né, ao trabalhar, levando em consideração a tensão social, desde o início das eleições, né, para presidente. Então, me atrevi a fazer ponte, né, uma certa comparação entre o que aconteceu no período da ditadura, a forma como o Getúlio Vargas colocou, né, várias questões sociais, com o que estava acontecendo, né, nas falas do candidato a presidente Bolsonaro, por exemplo, e posteriormente foi possível perceber que nessa escalada do autoritarismo, né, ditatorial, era possível fazer essa ponte de uma forma ainda mais viva, né, possa-se dizer. Mas ainda assim é muito complicado. Então, já aproveitando aqui o que foi perguntado, é preciso um trabalho para além do livro didático. Inclusive, eu utilizo uma página do Instagram, que também é um site, né, que é História da Ditadura. E sempre busco, de algum modo, levar uma música, tentar trabalhar com eles essa questão, mas o ponto que eu quero deixar aqui é o seguinte, ressaltando que a importância que eu vejo é que isso precisa ser muito anterior ao período em que o adolescente já está saindo, né, do ensino médio. Precisa ser bem mais inicial. E claro, eu também trabalhei com o fundamental, mas, novamente, né, eu digo que são momentos muito pontuais, né, são momentos pontuais. Infelizmente, fica aí essa grande lacuna, né, que o futuro que vai dizer se vai poder ser superado de algum modo, como, por exemplo, foi o meu caso, porque eu, inclusive, já tinha essa fala aqui certa, que eu diria para vocês, meus colegas de profissão, que eu terminei o ensino médio em 2003, e eu não tenho lembrança de ter aprofundado algo em relação a isso. De fato, eu nasci em 84, né? Mas, de fato, a ditadura, o que veio ser a ditadura, toda a trajetória histórica e o que tem a ditadura a dizer no Brasil, eu vim saber na universidade. Então, isso é algo que, infelizmente, continua acontecendo, né? Daí a importância do que se vem falando, do que nós trabalhamos, né? O Dantas, eu e o professor Giovanni, porque cada vez mais se fez necessário. E, inclusive, gente, já abre uma discussão, né? Será que, vou falar por mim, né? Eu esperei tempo demais para tentar isso, quando nós estamos vivendo essa escalada, né, da extrema direita, né, vamos dizer assim, do autoritarismo, né, dessas correntes tradicionais, para que nós pudéssemos buscar resgatar isso e mostrar a história ali, como foi a ditadura, né, as marcas profundas que estão até hoje e está aí resvalando, né, na atualidade. Inclusive, já adiantando aqui, né, o próprio Edmilson, né, eu busquei o Edmilson para fazer esse trabalho junto aos meus alunos, para aprofundar ainda mais. E já adianto que, quando o Edmilson foi,
Depois, os meus alunos ficaram, vários alunos meus do terceiro ano ficaram impressionados. Nossa, professora, eu não sabia, professora, que tinha sido assim. Foi mesmo desse jeito, professora? Então, gerou-se questionamentos maiores. Por quê? Porque eu não tinha feito? Sim, de algum modo eu não tinha conseguido chegar como o professor Edmilson chegou, dado a limitação do livro, a nossa própria limitação dentro da sala de aula, que isso é fato, né? Não que eu não tenha trabalhado, não que eu não tenha dado exemplos, mas só para poder perceber como uma situação dessa, como ela é frágil, como precisa de todo um cuidado para se trabalhar e para continuar aprofundando ao longo do tempo. Esse tema ditadura, porque ele continua vivo, ele vai continuar vivo, inclusive lá no imaginário dos que não. Ditadura? Que ditadura? Não dá para, sinceramente, perguntar aos meus alunos, falar para eles perguntarem aos pais, aos avós, aos bisavós, alguns que ainda os têm, porque se eu falo isso, de repente ele vai chegar para mim, ele vai dizer o que eu já imagino. Não, professora, ditadura? Não. Eles vão entender como, infelizmente, o que é o positivo, né? Que nós sabemos, naturalmente, que não existiu. É isso. Bom, eu concordo com tudo que a Andressa falou. Eu acho que é muito necessário ter uma continuidade para falar desse tema. A gente vê, de uma certa maneira, muito pontual. Por mais que a gente faça esforços, né, como projetos, como o próprio Liceu de Banabuiú, em 2018, a gente fez a Semana de Humanas, e o nosso tema foi sobre ditadura militar, e saiu coisas incríveis, né, incríveis realmente. A gente teve peças, teve apresentações dos instrumentos de tortura, o Toninho e a Bia também vão falar sobre isso, mas eu acho que é algo, a Eunice também está aqui, então é algo muito importante. Eu acho que tem que ser algo, assim, contínuo, por mais que a gente utilize, por mais que a gente coloque no nosso currículo, a gente trabalhe, né, eu em filosofia, eu trabalho ditadura quando estou falando de política, é um dos capítulos do livro, certo? A gente aborda o tema, a gente chega, né, quando vai falar sobre os regimes, as diversas formas de regime, a gente trabalha regimes ditatoriais e regimes democráticos, a gente cita a ditadura militar no Brasil, a gente fala, tenta expor a ele, não, a gente não consegue colocar tudo, porque tem que ser algo, assim, contínuo, tem que ser sempre lembrado, assim, porque o aluno vê lá no ensino fundamental, quando chega no nono ano, depois ele vê novamente quando chega no terceiro ano, e fica uma brecha. A gente sabe muito bem que a ditadura militar no Brasil foi varrida para debaixo do tapete. A gente não tem memoriais, a gente não tem coisas voltadas para a cultura, e lembra, olha, gente, isso aconteceu, isso a gente não deve repetir, a gente não deve, tanto que o presidente da República, ele chegou a um discurso totalmente autoritário e apoiado por boa parte da população, porque boa parte da população não tem essa consciência, né, essa consciência de, olha, a gente passou por isso, a gente não pode deixar isso acontecer de novo. Então, eu acho isso muito importante, essa continuidade. Como é trabalhado, pelo menos nas minhas disciplinas, né? Como eu falei, eu trabalho política, filosofia, e filosofia a gente tenta discutir muitas questões políticas, principalmente no terceiro ano, voltado mais para essa parte de atualidades e tudo mais. Quando eu estou trabalhando o capítulo 19, eu falo muito sobre... Carro de som passando. Eu trabalho muito a questão da diferença e da importância dos nossos direitos, das nossas conquistas, da importância da democracia, para não deixar a gente perder esses direitos, porque se a gente tem o direito de falar, de discutir esse momento e de falar sobre ditadura, é muito por causa da democracia. Então eu tento
a isso para os meus alunos, né, tanto nos todos os anos eu passo, falar da importância de valorizar os direitos. Uma das temáticas que eu uso também, uma das metodologias que eu uso, principalmente quando é no terceiro ano, quando trabalha novamente ditadura militar, eu gosto muito de trabalhar com música, então eu faço oficinas de música utilizando a temática, né, utilizo as músicas e a partir dessas músicas eu vou trabalhando o tema. E aí eu percebi que eles gostam bem mais, né, analisar as letras de música, entender o contexto de cada banda, de cada cantor, e estava acontecendo, entender, e na maioria das vezes eles não poderiam colocar de maneira clara, e a gente faz uma análise de cada letra, de cada música, então é dessa maneira. O Liceu de Manaus, como eu já tinha dito, em 2018, e a gente utilizou por causa da eleição também, Andressa. Então, a gente tentou também, né, um alerta, porque a gente estava vendo e estava acontecendo, e aí, no começo do ano, nós da área sentamos e decidimos, a nossa semana de humanas seria sobre ditadura militar naquele ano, e foi justamente um mês antes da eleição, para ter esse impacto, para o aluno perceber, para fazer essas comparações, para fazer essas pontes, tentar associar aquele período com o que estava acontecendo, né? Eu disse assim, ó, lá naquele período a gente estava perdendo, não tinha direito à fala, vamos analisar o discurso do presidente atual, era o candidato da época, e aí a gente trabalhou ditadura, e foi maravilhoso, né? Foi um projeto incrível, saiu coisas lindas, e maravilhosas. Eu acho que o nosso ordenador, ele vai falar mais sobre isso, é o Toninho, e estava à frente da semana, junto com nós, professores da área. Mas eu friso muito nisso que a Andressa falou, é muito importante a gente ter continuidade. Não sabemos como fazer isso, né? Acho que foi o Dantas que disse, a escola escolhe o currículo, né, de uma certa maneira, tem uma liberdade para escolher o currículo. Então, como nós, e aí dentro da área a gente discute, é importante trabalhar a ditadura, não só lá no terceiro, mas tentar colocar isso para os 3 anos, porque eles realmente não têm essa noção do que aconteceu. E realmente isso aconteceu porque está só lá no livro. Não é uma marca aberta, como, por exemplo, o nazismo na Alemanha. Não é uma ferida aberta e está ali para todo mundo ver. A ditadura nossa foi varrida para debaixo do tapete. E é só isso. Massa, obrigado, Marla. Agora aqui a ordem, né? Raquel, Bianca Raquel e depois o Antônio. Por favor, Bianca. Professor, eu poderia enfocar aqui em cima da fala dela? Fale, Dantas. Alô? Reforçando o que a colega falou, a Andressa e a Flaviane, é que é tão minúsculo o que tem no livro didático sobre a ditadura, que no terceiro ano são 7 folhas. 7 folhas, poucos documentos. Mas uma questão interessante, que a ditadura começa em 64, 65, em 70 o Brasil ganha a Copa do Mundo. Aí eles botam uma página exatamente fazendo o populismo, como se diz, tá entendendo? Do Carlos Alberto recebendo a taça Jules Rimet lá no tricampeonato do Brasil, para tirar o tema, e a única foto que tem é do estado de São Paulo e poucas charges. Então é minúsculo. Se o ensino de história, o currículo, nós temos autonomia para poder inserir, no primeiro ano a gente quebra aquela monotonia de ser só a história geral. Por que a história geral? Porque a gente não pode iniciar já no primeiro ano que esses alunos chegam com essa mentalidade, muitas vezes já orientado de outra forma para poder inserir esse tema. No segundo ano científico, a gente já trabalha com o Brasil automaticamente. E no terceiro ano, todo tema é tema. Era essa colocação que eu queria fazer. Obrigado. Obrigado, digo eu, Dantas, né? E é assim mesmo, viu? Quem quiser compartilhar, trocar ideias, assim, pode chamar, tá tudo bem. Bianca e depois o Antônio. O Flávio, quer falar, Flaviane? Isso, é porque a Bianca está orientando uma atividade, porque a gente está em horário de aula, ela pediu para passar a vez para o Toninho. Tá, massa, obrigado. Desculpa esse incômodo, viu? Toninho, então. Pronto. Começar falando só um pouquinho mais do que a Varla já tinha falado sobre a questão da nossa Semana de Humanas. A gente vem, nos últimos anos, sempre no segundo semestre, fazendo a nossa Semana das Ciências Humanas,
E a gente sempre pega temáticas que, dentre as diversas, né, que são colocadas nas nossas discussões, pegamos sempre uma para trabalhar naquele ano. Em 2018 foi a ditadura militar, né? Por conta de todo o contexto. Durante a semana e aí, infelizmente, né, insere-se no contexto das pontualidades, né? Ainda em relação à questão curricular, mas a gente discute isso daqui a pouco. Então, na Semana de Humanas, nós fizemos toda uma programação que tinham várias atividades diferentes. Como o Dantas disse, nós reproduzimos alguns ambientes, né? Fizemos exibições fotográficas, análises de músicas, tivemos um momento de culminância, né? Mas durante as aulas de ciências humanas, durante toda aquela semana, as turmas, foi feita uma espécie de gincana, né, de competição, nas turmas eram trabalhadas em todas as aulas de todas as disciplinas das ciências humanas, a temática sobre ditadura militar. Então, trabalhou-se com músicas, vídeos, charges, né, a construção de zines, que os meninos, né, orientaram nas turmas, produção de cartazes, ações, né, com esquetes teatrais, onde se reproduziam cenários de tortura. Fizemos uma competição também com a gincana do Torta na Cara, né, com perguntas e respostas direcionadas à temática da ditadura militar. Fizemos uma campanha de arrecadação de alimentos, né, que na época deu mais de 2 toneladas de alimentos. Nós revertemos em cestas básicas e foram distribuídas às comunidades carentes em torno da escola, né. Uma das cenas mais impactantes, digamos assim, né, teve a reprodução do pau de arara, né? E isso causou assim uma admiração, um desconforto, né, em quem estava assistindo, né? Um choque de realidade, que inclusive, né, pessoas que compactuavam e compartilhavam dos discursos do então candidato a presidente, né, em redes sociais, criticaram a escola e tudo mais. E a gente, de certo modo, achou isso foi bom, né, porque realmente talvez tenhamos atingido, né, um dos nossos objetivos, que era realmente provocar essa discussão. E em um dos momentos foi quando a professora Edmilson foi fazer a apresentação, né, sobre as fontes históricas da ditadura. Outra coisa que eu gostaria de falar é a questão que a Marla tocou, da ditadura ter sido jogada para debaixo do tapete. A Andressa também falou algo nesse sentido. E o quanto é difícil, não, em uma região como a nossa, que na época do contexto da ditadura militar, era praticamente isolada do mundo, digamos assim. Então, os nossos pais, avós, de fato, principalmente em hoje municípios como Choroba, Nabuiú, né, não sentiam muito isso, os efeitos dessa ditadura. Não porque não existisse, mas porque quem comandava esses distritos, né, esses distritos, não permitia que isso acontecesse, né? A população era silenciada, ou tolhida de ter conhecimento a respeito do que realmente acontecia. Por isso que no imaginário das pessoas com essa faixa etária, né, pais, avós, bisavós, no caso também, né, muitos não sentiam esses acontecimentos, né? Cidades, distritos na época interioranos, sertanejos aqui do Ceará, né, que não conheciam isso,
é perceptível em algumas falas. Ah, naquela época tinha respeito, né? Naquela época que estava certo. Não tinha, você podia andar no meio da rua, não tinha bandido para te assaltar, te perseguir e tal. Mas justamente por isso, né? Por estar calado. Então, agora eu entro na questão das pontualidades, né? A forma como o nosso currículo está organizado ainda, ele tem intencionalidades muito claras, né? Mesmo com toda essa nossa luta pelo aumento da informação, a montagem desses currículos, de uma maneira geral, ele ainda tem essa intencionalidade realmente de não mostrar as grandes feridas do nosso país. Uma coisa que está muito ainda recente, está muito inflamado na nossa sociedade. Tanto que, numa primeira oportunidade, se tem, né, esse discurso volta e com tanta força e sendo apoiado por tanta gente, né? Então, é um tema muito latente ainda e que nós precisamos, realmente, compactuo com a ideia, precisamos estar trabalhando com essa temática muito mais tempo. Não só em terceiro ano, não só em segundo, mas a gente procurar levar ela sempre que possível, né? Às vezes, tipo, dar uma escapadela de currículo, deixa isso aqui de lado, vamos trabalhar essa temática aqui. Quando formos falar sobre, sei lá, democracia, beleza, lá na filosofia, né? Seja em primeiro, segundo, vamos falar aqui, mas vamos tentar fazer um gancho, né? Estabelecer uma ponte com essa temática aqui da nossa realidade. Puxar, porque esses meninos, né, a nossa clientela, basicamente, eles não têm esse conhecimento, né? No sentido de ter essa base vinda de casa. E hoje nós temos ferramentas, que inclusive a gente vai discutir um pouco mais lá na frente, nós temos muitas ferramentas a nosso favor. Coloca esses meninos no mundo deles, no mundo digital. Eles vão lá e eles vão perceber muito disso, né? Temos vários conteúdos, como a Andressa disse, as páginas das redes sociais, aí várias que a gente pode utilizar com muita segurança, no sentido de serem páginas confiáveis, né? No sentido da informação, né? Então, eu acho que a gente pode fazer isso, sim, devemos sempre. Com essa questão da pandemia, por exemplo, nós fomos questionados no sentido de fazermos uma tentativa de reorganização de conhecimentos curriculares para serem vistos. Giovanni falava antes que, sei lá, de 8 capítulos que a gente tinha para ver no semestre, a gente tem que ver 4. Então, no terceiro ano, nós tentamos reorganizar os conteúdos para a gente ver. E aí a gente decidiu trabalhar Brasil a partir de agora. Então, a gente vai pegar desde a era Vargas até a atualidade. Pegar Brasil, a gente dá uma caminhada boa, passando pela era Vargas, aí depois a gente vem lá para a década de 50 e já automaticamente entramos no contexto da ditadura militar, até chegarmos ao que nós estamos vivendo hoje. Então, essa é a nossa intenção de trabalhar nesse segundo semestre aqui no Liceu de Banabuiú, né? A gente estabelecer essas conexões aí de como, né, a nossa história recente, né, ela está permeada desses períodos de retirada de direitos,
né, retirada da liberdade, em que a democracia esteve em perigo, né, e o quanto é importante nós continuarmos lutando para que ela permaneça, para que ela continue existindo, né, mesmo com tantos discursos contrários. É isso. Isso, você tentar ser bem sucinto também aqui. Esse tema é um tema muito, eu considero um tema sensível, né? Um tema sensível da história do Brasil e um tema difícil, né? Por que eu falo isso? Existem muitas lacunas, como já foram apresentadas, eu sempre converso isso, assim, quando a gente está nos nossos planejamentos, em especial no período que a gente estava nessa questão do projeto, a gente levantava esse questionamento. A gente vê muito pouco ele no decorrer da formação desse aluno no ensino médio. O cidadão comum, ele passa exatamente por esse currículo e ele só tem contato com o tema lá no 9º ano, no finalzinho do ano, e lá no 3º ano, no finalzinho do ano. Então, é uma questão que precisa ser revista. Existem muitos silenciamentos em torno do tema da ditadura militar. Silenciamentos esses, tanto do ponto de vista lá do livro didático, do ponto de vista institucional, do ponto de vista da formação do próprio professor, do ponto de vista governamental, e agora, né, que o diga, onde você tem a própria negação. Então, essa questão, juntando aí, somando com a falta de problematização, né, tudo isso fortalece a esse discurso empreendido pelo senso comum, de que não existiu a ditadura, ou de que a ditadura, na verdade, só existiu para aquele povo baderneiro de esquerda, porque, de fato, como já foi mencionado aqui, as pessoas mais antigas, que estavam muito distantes, principalmente desses grandes centros, elas têm uma visão de ditadura que muitas vezes não é aquela que a gente trabalha na sala de aula. De fato. Agora, esse jovem de 15, 16, 17 anos que está lá no ensino médio, que está já saindo, que já está voltando, que está aí em um contexto permeado por notícias falsas, as conhecidas fake news, esse jovem, ele precisa sim ter esse contato com esse tema, ele precisa ter esse contato com essas diversas fontes, com essas diversas problematizações, porque, caso contrário, a gente está fortalecendo esse discurso de que o tempo passado foi um tempo melhor, de que esse tempo passado, que foi um tempo melhor, no caso a ditadura, ela não existiu, e aí começa a corroer, começa a desconstruir pela via da mentira, da falsidade, a falsificação da informação, de que, de fato, foi um tema que, foi um período em que isso não ocorreu como os historiadores contam, narram, problematizam, certo? Então, a gente sentiu isso muito forte, acredito que grande parte das escolas tenham trabalhado esse tema de forma mais enfática, né, nesse período de 2018 para cá, porque em 2018 a gente se deu conta de que o fascismo no Brasil, ao contrário do que se imaginava lá na época que Getúlio Vargas mandou prender os galinhas verdes lá, os integralistas, mas o fascismo ele não foi derrotado, nem na Itália, nem no Brasil, e a gente se deu conta que ele se fortaleceu, né, e chegou nesse contexto de 2018 com muita força, com todo um aparato do Estado, um aparato institucional, onde você tem aí atuação de promotores, juízes, jornalistas, a grande mídia a gente já sabe, né, que está aí dando esse apoio e tudo, no decorrer da história do Brasil. Então, assim, eu fico às vezes me questionando como é que o Brasil, que desde o processo de implantação da República, a Revolução de 30, né, lá para cá, veio 64, a gente tem uma presença constante, golpes contra golpes, a participação de militares, geralmente atores dos mesmos setores da sociedade, né, a grande mídia dando esse aparato. Então, a gente acaba, às vezes, naturalizando essas questões, e aí onde eu acho que se produz esses silenciamentos, né? Uma outra questão que eu acho que é importante, foi muito bacana essa questão do projeto de extensão,
a gente também trabalhar, né, essa memória que é tão disputada hoje, principalmente do governo atual. Há uma constante disputa de memória, ao mesmo tempo em que se nega. Quando eu falo de disputa de memória, é porque você tem aí os movimentos sociais, você tem aí experiências como essa sendo articuladas com o ensino básico, mas você tem, por exemplo, uma ministra dos Direitos Humanos, que eu estava vendo aqui uma fala dela de uma entrevista em maio do ano passado, né, relacionada àquela questão do cemitério de Perus, lá em São Paulo, onde ela diz, olha, não dá para viver de cadáveres, né? Ela inclusive, ela ainda diz, eu não tenho como provar, mas até osso de cachorro tinha lá dentro. Eu soube também que era um período de pandemia, período de doenças aí, geralmente as pessoas enterravam nessas valas comuns e tal, tenta negar, tenta desconstruir a história, né? Diremos os fatos. Então, eu acho que é mais do que necessário esse engajamento da universidade, dos professores de história, do ensino básico. Por isso que eu achei bacana o projeto, fez esse laço aí com as escolas, para a gente tentar desconstruir esse negacionismo, né? Fortalecer ainda mais o que nós temos de evidente, as provas, as fontes e os fatos. Então, eu acredito que, no mais, é isso aqui que eu tinha para falar a respeito do tema e do trabalho do currículo do ensino básico. Muito bom ouvir vocês, assim como também os outros professores dos outros dias, das outras escolas, das outras cidades, né? Como eu falei, tenho um contato pessoal com vocês todos, né? Ligações, e está sendo uma verdadeira aula para quem está aqui ouvindo, né? Vocês estão sendo meus professores aqui, professoras de quem está ouvindo. Eu acredito que essa é a questão central do que a gente está fazendo agora. Está sendo uma verdadeira aula. Parabéns. E aí a gente está se encaminhando para a meia hora final, né? Já também pedindo desculpa por estar tomando tempo de vocês, no meio de tantas tarefas, questões a serem resolvidas nesse cotidiano difícil aí de pandemia, né? De situação política autoritária. Então, peço desculpas, mas está chegando no final. E já para otimizar o tempo, eu gostaria que o Wesley e a Lia fizessem as perguntas 4 e 5, porque eu acho que a terceira já está bem contemplada do que vocês falaram e pode também ser dita na quarta pergunta. Então, peço para o Wesley fazer a quarta pergunta e a quinta, para que todo mundo faça uma rodada final e a gente possa fazer também os últimos comentários. Por favor, Wesley, depois a Lia. Pronto. A quarta pergunta, no caso, falem um pouco das dificuldades e possibilidades relativas ao universo cultural e o cotidiano dos estudantes, suas representações e referências simbólicas sobre a ditadura. Pronto, agora eu vou fazer a próxima pergunta. Eu queria que vocês falassem como foi a presença do projeto de extensão nas atividades da escola, o que vocês acham que agregou, que contribuiu, e eu queria que vocês também dessem um retorno sobre, juntamente o que os alunos falaram e o que é que vocês acharam de tudo, depois da nossa passagem. Edmilson, eu vou tentar responder aqui a quinta e vou deixar a sexta para a Andressa e o Dantas, aqui relacionada à escola do Choró, a escola Emanuel, porque eu estava afastado em 2018, quando vocês vieram, né, à escola Emanuel, e 2019 eu estava trabalhando, mas eu não pude participar do momento, né, que você estava lá com os alunos. E os meninos têm mais propriedade, porque eles estavam com você em 2018, 2019, certo? Rapidamente falando aqui sobre a questão das possibilidades, as dificuldades, acredito que o que eu consigo perceber, essas narrativas negacionistas, né, os meninos estão tendo muito contato, eles têm muito acesso facilmente, esses youtubers da vida, esse pessoal que chega com esse discurso vazio, artificial, né, porque hoje há uma articulação muito forte, há uma narrativa muito bem, diríamos que, não sei se bem bolada, eu sei que esses meninos estão tendo esse contato com maior facilidade, a meu ver, com essas narrativas negacionistas, certo? Então, nós temos também como dificuldade
a própria apropriação dos meios de comunicação, das redes sociais, por essa extrema-direita que se fortaleceu, que mostrou a cara que estava muito forte em 2018, e de lá para cá se apropriou do Estado brasileiro e agora atuando de dentro do próprio Estado, certo? Então, há uma apropriação dos meios de comunicação, inclusive, como nós já percebemos, né, já sabemos, com financiamento público, né, através das rachadinhas e outros acordos mais. Essa propagação em massa das fake news. Então, eu acho que isso é algumas das maiores dificuldades que nós temos que tentar desconstruir dentro da nossa seara, que é a sala de aula, que é o ensino de história, que é as ciências, que são as ciências humanas, né? Desconstruir esse discurso negacionismo, essa deslegitimação do papel do professor. Por isso que o projeto é bacana, porque ele traz essa perspectiva positiva, né, do historiador trabalhando aí com essa diversidade de fontes. E esse é o compromisso que eu acho que nós, enquanto professores de história, devemos assumir, né? Como já foi muito bem tocado nesse ponto. Não apenas em um determinado projeto, em um determinado período, não apenas no 3º ano do ensino médio ou lá no 9º ano do ensino fundamental, mas que essa discussão em torno do que foi a ditadura, das representações em torno da ditadura, dos próprios mitos que foram construídos, eu acho que isso deve ser um compromisso constante de cada um de nós, professores. Esse é meu comentário. Professor Edmilson. Diga, Dantas. Reforçando aí o que o Giovanni falou e em cima do que foi questionado, as músicas e a questão do projeto, como os alunos veem isso, nós tivemos, por exemplo, nesse projeto de Ditadura ou Mito, nós tivemos a possibilidade de mostrar exatamente uma história como ciência dos homens no tempo, aquela visão do Mark Bloch, né, que inclusive, quando você mostra as fontes, você esteve na escola com esses slides, com essa perspectiva, compreender o passado pelo presente, compreender o presente pelo passado. Na realidade, a gente questionou assim, o que é a história? Como você percebe a história? O que é a história na sua visão? Qual a importância da história? O que é o historiador? Para que serve? Qual é essa função? Qual é a finalidade? Durante o projeto a gente trabalhou também isso aí. E em seguida, a história da ditadura, como ela se constrói, como ela se constitui. Que eu lembro-me bem que você, nas suas fontes de história, você diz assim, quem fez essa fonte? Quando fez? Do que se trata? Para quem se fez? Como foi feita? Como chegou até você? E aí nós temos o relato de um aluno chamado Edmilson também, que era do 3º ano científico, e eu acho que a Andressa se lembra que quando nós iniciamos o ano, era um ano eleitoral, nós demos um corte no programa e inserimos a ditadura, esse tema da ditadura, e eles diziam, mas rapaz, já vamos estudar o capítulo 14, que no 3º ano seria no capítulo 14, eu disse, não, é porque esse tema aqui faz parte do projeto, e etc. Então, o Edmilson, aluno do Emanuel, era uma visão altamente extremista, mas aí fomos trabalhando, a Andressa trabalhava num lado, eu trabalhava por outro, um na história, outro na filosofia, na sociologia, fazia sempre uns questionamentos, e aí terminamos a campanha, etc. O final, Edmilson, é que esse aluno, a partir desse projeto, ele começou a mudar a visão dele. E aí a gente passou a acreditar que é possível a gente fazer a parte da gente. Porque ele depois pediu, inclusive, o telefone da Andressa, ela pode confirmar isso aí, ele disse, professor, eu queria entrar em contato com a Andressa novamente, porque as reflexões que vocês faziam sobre a ditadura em sala de aula no 3º ano, era até um 3º ano da tarde, ele era um aluno da sede, eu estou compreendendo agora que faz extremamente sentido, e eu quero até entrar em contato com a professora Andressa, porque a gente tinha muitos, era debates mesmo profundos em sala de aula, de visões históricas diferentes, e eu acho que isso aí foi enriquecedor. Eu acho que isso aí foi um ponto positivo, o aluno mostrar o ponto de vista da história dele, o ponto de vista que ele compreendia até as suas dificuldades em entender o que era ditadura. E se observou que era exatamente devido a essa lacuna
que tinha que tem ainda, existe no currículo, essa lacuna histórica e podemos dizer até historiográfica, que esse aluno ele não estaria fazendo esse debate automaticamente. Por quê? Porque já vinha de uma estrutura montada dessa forma. A gente sabe que temos o Ministério da Educação, ele tem uma ideologia ao produzir um livro didático, e o livro didático ele pode ser uma fonte, um instrumento, não a única fonte, e foi isso que o projeto falou. A gente tinha questionamento em relação às músicas, inclusive eu já cheguei até a dar uma entrevista para vocês sobre a questão da década perdida, a década de 80, a década de 90. Então, nós trabalhamos também músicas críticas, músicas que mostravam como era a ditadura, como era a visão do Caetano Veloso, como era a visão do Chico Buarque, porque isso acontecia dessa forma, porque aí a gente estava trabalhando com a imprensa e estava trabalhando exatamente com o que não poderia ser produzido, com uma sociedade amordaçada. E a quebra disso aí, musicalmente, tem uma grande expressão, né, quando as músicas, o MPB, ela cresce e vai todo um debate, Caetano Veloso, né, eles são presos, vão exilados, mas aí a música ela tem uma linguagem universal. A música ela consegue expressar uma ideologia, um sentimento, embora não fosse aceito na época, né? Então, essa década aí também se trabalhou, fizemos algumas reflexões nesse cenário musical, principalmente as músicas do Geraldo Vandré, né? Caminhando e cantando, quem sabe faz a hora, não espera acontecer, há soldados armados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão, e a gente fazia reflexão em sala de aula, ó, o que vocês estão compreendendo? Por que esse rapaz foi torturado? Por que a ditadura tentou calar milhões e milhões e milhões e milhões, essa censura à imprensa? Então, acho que a riqueza foi isso aí. Porque, como eu iniciei a minha fala, eu disse que tinha umas pessoas, filhas de militares, que veio de Minas Gerais, essa aluna ela ficou impressionada depois do projeto, né? A dificuldade que ela tinha de entender, e ela era uma aluna do atual candidato que está aí, ferrenhamente. Mas quando terminou as campanhas, que nós estávamos já com um projeto bem encaminhado, ela começou a mudar o pensamento dela, de 2018. É tanto que na feira ela vai ser uma das participantes. Professor, eu não sabia que tinha tantas visões históricas, tantos documentos, tantas injustiças, tantos direitos negados, né? A aluna Beatriz, né? O depoimento da aluna Beatriz, e ela também revê, assim como o aluno Edmilson, do terceiro ano, essa aluna Beatriz, eles participam da feira, e a partir daí a gente fica satisfeito porque a gente percebe que estamos trabalhando, formando opiniões. A missão de historiador é muito séria, o que é, como o Giovanni citou, uma aula de história, não é pegar só o livro e ler, tem todo um trabalho por cima disso aí, toda uma articulação. O documento, a fonte, uma outra riqueza também, de onde é essa fonte, como ela foi produzida, por quem ela foi produzida, por que essa fonte ela atinge determinadas análises de discurso, como essa informação chega até você. Agora, a gente sabe, professor Edmilson, colegas, que a gente pega muitas informações, fake news, como ele já disse, mas quando você tem uma linha histórica, filosófica, vamos supor assim, bem democrática, bem aberta, também para ser feito críticas, né? O nosso projeto trabalhava muito isso, por isso que foi importante, porque nós conseguimos falar com um aluno do primeiro ano, na grande maioria, como o próprio professor aí lá do Banabuiú explicou, na grande maioria, entre 60% e 70% que vem de uma educação de zona rural, já com mais dificuldades. Mas esse aluno, nós conseguimos fazer equipes e trabalhar em cima dele. A gente pega um aluno do segundo ano científico, que já tem um ano na escola, já tem um conhecimento como é que se fortalece as coisas. E o aluno do terceiro ano, essa aí era a nossa prata que nós teremos que lapidar. E o depoimento do aluno Edmilson é exatamente que os historiadores, a Andressa, o Dantas, o Giovanni, que a gente discutia com esse aluno, mas colocava democraticamente, deixava ele defender
a opinião dele democraticamente, mas fazia-se as críticas e as reflexões. Andressa participou desse momento, também Giovanni, e de um modo geral. Então, a dificuldade era essa daí, tá certo? Culturalmente, a gente sabe que o universo musical ele é muito amplo, mas tem muita abertura para o momento revolucionário. Nós temos músicas que elas vão dar essa abertura, esse cenário, e o fato é que nós conseguimos frutos desse projeto de ditadura ou mito na escola. Nós conseguimos fazer com que os alunos repensassem esse ensino de história. Até que ponto? Eu lembro bem que você faz um paralelo entre a democracia e a ditadura, que na democracia o governo ele é exercido pelo povo, e na ditadura é um regime de governo onde todos trabalham para o Estado, que é um Estado centralizado, que era a sua fala das fontes históricas quando você esteve na escola, Emanuel. E os resultados foram esses, né? Resultados de ter tocado nos conceitos de história, nos conceitos de visão da ditadura, de forma mais democrática, de forma, assim, mais aberta, né? Usando, como muitos colegas citou aí, a sociologia, o Estado, o poder, usando também a filosofia, como a Andressa falou, e se nós conseguirmos nos próximos currículos estruturar isso dentro do ensino médio, nós teremos uma visão bem melhor do Marc Bloch, nós teremos campos de possibilidade onde a história será um universo ímpar. Muito obrigado. Valeu, Dantas, Andressa, né? Quer complementar? Pronto, se for possível. A turma do Choró, claro que é. Claro que é. Estou entendendo já a triangulação de vocês aí, a triangulação dos grupos. Seguir aqui com a fala dos meus colegas, né? De fato, a fala do Giovanni é bem pontual e certeira, assim como a do Dantas. E sim, já fazendo referência a esse aluno e problematizando, né, essa questão, porque qual é a grande dificuldade? Né? O complicado hoje é a disputa que se está tendo com vídeos. Vídeos que, por exemplo, tem uma base no achismo. E o fato da rede social, já sem querer entrar nesse outro mérito, ela acabar sendo a única fonte desses jovens, que inclusive é mais fácil. Ora, quem não acha mais fácil ter acesso a um vídeo onde tem alguém falando determinada coisa, do que você ir para um livro, do que você ir pesquisar? Porque em vários momentos, como o Dantas mesmo colocou, né, deixamos espaço para essa conversa com o aluno. Inclusive, quando esse nosso aluno chegou para mim, logo que terminou o primeiro turno das eleições, ele veio me dizer: professora, deixa eu dizer uma coisa à senhora. A senhora sabia que houve fraude nas eleições? Eu disse: como? E aí ele trabalhou isso, né? Eu falei para ele que nunca tinha acontecido, né? E aí o que foi que ele veio dizer? Professora, aconteceu sim. Eu disse: me fale aonde você encontrou esse dado de que houve fraude para você estar tão certo disso. Ele falou assim: na rede social, no Facebook oficial do Bolsonaro, foi assim que ele falou. E aí eu fui, né, já que sem entrar em detalhes, fui conversar com ele para quebrar isso que ele estava falando, que de fato é uma grande mentira, né? Mas ele insistiu que não tinha como ser mentira, porque estava em uma rede oficial. Não era algo que era uma inverdade que estava sendo colocada. E isso é só um exemplo de vários outros exemplos, onde, infelizmente, a pesquisa, o trabalho científico, o trabalho intelectual dos professores, dos profissionais da área de educação, eles estão sendo colocados de lado e substituídos por falas de youtubers, né, também, sem querer entrar aqui no mérito, mas livros que são produzidos que não têm um comprometimento, por exemplo, com a história,
né, como tem de grandes historiadores, né, entre outros pesquisadores. E na hora que nós vamos buscar uma fala de mostrar isso ao aluno e de querer debater com fontes, como o próprio professor Giovanni colocou, todos vocês colocaram, não existe essa hipótese. Por quê? Porque simplesmente é colocado de lado por esses jovens, eles não querem, a fala é uma só, do achismo, do estar certo, né, do não considerar o próprio livro, né, o Giovanni, se fosse falar mais, até mesmo o professor Dantas, não sei, os nossos outros colegas, mas existem vários alunos já, ao longo desse período, né, que é onde se acirrou essa questão, que eles chegam a falar diretamente que o livro didático está mentindo. E aí nós retornamos para a fala do professor Giovanni, dessa dificuldade, né, a descredibilidade da história, do profissional, de todo um conhecimento, né, registrado, pesquisado, né, com embasamento, onde nós temos fontes, e dizemos que temos essas fontes para provar, mas a fala forte hoje é aquela que, em algum momento, o achismo se torna a verdade e pronto. E a importância, né, de um projeto assim é justamente mostrar visões para além desse achismo e para, inclusive, aonde eu não pude chegar, os meus outros colegas não puderam chegar, porque assim como existe essa grande dificuldade, é uma luta, eu entendo como uma luta, e que ela pode ser ganhada. Agora, uma luta muito dura, onde precisa de muitas coisas, que muitas coisas aconteçam para que esse mesmo jovem que acredita em mentiras, ele de fato passe a não só acreditar, mas ter a verdade comprovada através dessas fontes históricas, do que está sendo falado aqui. E aí eu retomo, já para finalizar, o dia, né, em que o Edmilson esteve na escola, altamente embasado. Inclusive, Edmilson, os meus alunos, né, me direcionando aqui a você, eles perceberam e eles falaram isso. Professora, ele mostrou vários documentos comprovando, explicando e dizendo que isso ali tinha acontecido. E aí um dos alunos mais, como é que eu posso dizer, tradicionais, não sei, falou assim: agora eu não gostei quando ele mostrou um homem enforcado, que eu não acreditei que naquele momento isso ali fosse algo a se mostrar. Aí eu fui conversar com ele sobre isso e explicar todo o contexto e da possibilidade tranquila de ser colocado tranquilamente mostrado, né, aquela fonte histórica, né, o embasamento necessário que fazia referência à foto. Então é isso, essa é uma grande importância, né, retomando a questão do livro didático, não trabalha isso, quando vem trabalhar em uma pequena fonte, né, um recorte, e que ainda assim nós não conseguimos abarcar. O nosso colega, o Antônio Alves, né, ele falou de fazer essas pontes, né, esses links, e eu concordo, de fato, inclusive todos nós buscamos, né, agora, infelizmente, ainda esbarramos nessa questão do currículo, né, que também é uma fala que está aqui, é um currículo que, em determinado momento, nós, professores, nós pensamos assim, nós temos que cumprir com o currículo, nós temos que correr com o currículo. Então, se nós nos detemos um pouco mais em determinada fala que é fundamental, nós também, dentro do currículo, dentro da nossa profissão, nós precisamos pagar por aquilo.
Não sei se vocês conseguem me entender, né, nessa questão. Não é que não vamos, mas não é algo que flui, que seria o certo, né? É isso. Marla, Antônio, por favor, então. Eu compartilho também do que foi falado pelos colegas em relação a essas dificuldades, né? Com a questão do que os alunos têm acesso hoje como meios ou fontes de informação, né? Elas destoam muito daquilo que a gente considera ser o ideal, que é você pegar fontes confiáveis, né? Com embasamento empírico, através das pesquisas, a produção do conhecimento com os livros e outras formas de conhecimento que não estão lá no livro didático, né, por ser muito sucinto. Então, essa é a grande dificuldade, a gente chegar aos alunos e competir com esses outros meios. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que esses meios pelos quais eles têm acesso também podem nos subsidiar no sentido da gente poder direcioná-los para sites, outras redes sociais, né, que falem sobre o assunto de uma maneira bem mais aprofundada, né? E dentro daquele caminho que a gente considera como sendo o ideal, né? Que traga um discurso que não esteja embasado só nas fake news, né? Um discurso onde a gente perceba realmente a verdade dos fatos, né? Ou como eles realmente aconteceram, ou o que estava realmente acontecendo durante o período da ditadura militar, né? Essas representações que eles têm, eles são muito fluidas nesse sentido, né? Porque o que eles veem pouco fica, digamos assim, no sentido de, se for algo mais extenso, né? Se for algo mais denso, em termos de discursos de fala, o linguajar empregado, vamos dizer assim, né? Se a gente usar termos mais acadêmicos, então isso não fica muito com eles. A gente pode se aprofundar no sentido de buscar mecanismos que tragam essas fontes, assim como você fez com o projeto, Edmilson, a questão das fotos, das músicas, né? A música, como o Dantas disse, é uma ferramenta que produz muito resultado interessante, né? Quando você vai para a análise do discurso, né? O que está lá na música, o que está sendo dito. Então, é muito legal. Em relação à presença do projeto, no dia eu não estava tão presente, que eu estava tentando organizar outros aspectos, mas que trouxeram, a Marla e a Bianca podem falar um pouco mais, trouxeram bons resultados, né? As discussões na sequência mostraram de como é importante você falar e justificar, mostrar, provar, né, ali com o que você está dizendo. Muitas vezes, por conta da correria, da questão da obrigatoriedade, como a Andressa colocou, da gente seguir e cumprir um currículo que é estipulado para a gente, né? Às vezes a gente não tem tanto tempo de, além de estar falando, mostrando, a gente levar
muito mais fontes, muitos mais documentos do que o que a gente já leva. Talvez a gente, se tivéssemos mais tempo, a gente pudesse levar bem mais documentos, bem mais provas, né, daquilo que a gente estava dizendo. E de várias possibilidades dessas provas. Deixa eu só me... não, é isso. É isso. Se a Marla e a Bianca quiserem colocar mais alguma coisa. E aí eu combinei, assim, com a Marla da gente finalizar, né? Já que a gente já está em 4h30, ela vai falar um pouco da quarta e eu vou falar um pouco da quinta questão, que é justamente sobre o impacto, né, que foi a atividade do projeto de extensão, né, que deu muito certo, né, na nossa Semana de Humanas, que, por sinal, o projeto de vocês veio inaugurar a nossa Semana de Humanas, que foi a primeira, né, que aconteceu em 2018, e aí a gente veio com esse tema, né, devido todo aquele alvoroço das eleições de 2018, com as pessoas saindo nas ruas, né, pedindo aí por intervenção militar, comungando, né, com os discursos de ódio que foram muito divulgados, muito difundidos pelo Bolsonaro. Então foi diante desse contexto que a gente resolveu trazer o tema, e ainda bem que vocês, né, aceitaram aí abrilhantar a nossa semana, sendo um dos pontos mais altos dela, né. E, assim, os nossos alunos que participaram, assim como também os professores que estavam na plateia assistindo, né, que estavam na quadra naquele dia escutando, gostaram bastante, até porque o cenário social, ele pedia, né, algo do tipo, ele pedia alguma iniciativa, porque era um momento em que as pessoas estavam em uma perturbação, numa loucura sem tamanho, né, 2018, fazendo aí 50 anos que o AI-5 tinha sido assinado, a gente assistia as pessoas negando a ditadura, ou mesmo defendendo a ditadura, como o próprio presidente fazia, que é uma coisa muito grave para dentro da nossa sociedade brasileira, né? Pois uma pessoa que defende a ditadura, né, que presta homenagens aí a torturador, ela foi eleita como presidente de uma nação como o Brasil, que tem poucos anos de experiência democrática. Então, o contexto era muito assustador, era muito deprimente, era de uma ignorância tremenda, e o trabalho de vocês, com esse nome bem simples e direto, né, fontes históricas da ditadura militar, veio como uma espécie de validação daquele período, como a própria Andressa deu o exemplo aí do aluno dela, né, validou aquele período. E assim, eu acredito que a gente tenha que proporcionar mesmo essa conscientização sobre a ditadura, né, tentar gerar uma memória da ditadura atualmente, e que essa memória, ela realmente seja memória, né, que ela seja marcante ao ponto aí de ninguém chegar a dizer que aquele momento foi uma mentira, né. Então, eu fiquei muito feliz em ver que o projeto de vocês estavam passando por várias escolas, né, porque a gente viu a urgência que pairava no ar, né. Então eu só tenho a parabenizar mesmo, sabe, porque alguém tinha que chegar junto, bater o pé no chão e dar real para a sociedade, e ajudar a gente, sabe, Ed, enquanto escola, a promover essa conscientização, porque, ao que parece, né, nós como escola, sozinhos, a gente não tem conseguido. Então, eu só tenho a agradecer e a parabenizar todos vocês que fazem parte desse projeto, e que venham mais vezes, tá? A nossa luta, ela não pode parar, sabe? Então, é mais ou menos isso, para finalizar mesmo a minha participação. Agora eu vou deixar com a Marla. Eu estava falando e o microfone estava desligado, gente, me desculpe. Bom... Isso sempre acontece, gente, é normal. Se não tiver isso, não é Meet Google. Verdade. Assim, eu vou fazer uma crítica geral sobre isso, eu vejo assim, os meninos do Choró falaram muito do negacionismo. E aí eu vejo, e esse negacionismo ganhou força, né, principalmente, a gente vai falar do nosso contexto, não só no Brasil, a gente vê
também fora do Brasil isso, mas principalmente no nosso contexto, porque a gente tem que debater os problemas sociais do nosso cotidiano e a história do nosso cotidiano. E aí eu vejo, e esse acionismo ganha força, porque dentro do Brasil, né, dentro da cultura brasileira, a história, ela não é valorizada, né? Essa questão da história, do nosso passado, então, de você ter uma memória. Infelizmente, a nossa sociedade, ela tem isso. E a gente pode ir passar horas e horas falando por que a gente chegou a isso, né? Porque a gente não tem essa história, a nossa história não é valorizada, porque a gente não tem laços com o nosso passado. A gente percebe isso, eu posso citar vários, vou falar e do impeachment do Olo. Olo teve um impeachment por corrupção e depois ele volta, né? Ele volta um dos deputados, né? Ele votou como deputado depois, ou foi senador, agora me foge. E aí a gente percebe isso, né? Essa falta de amor à história, amor ao nosso passado, a compreender realmente o que acontece. E aí, por isso, gera esses processos de negacionismo. Né? Não, isso não aconteceu, não foi bem assim, né? De contar ou então, melhor, uma história voltada só para a elite, né? A história da elite e é valorizada no nosso país. E dentro, acho que foi também em 2018, não foi? A gente trabalhou até ele samba maravilhoso e foi da Mangueira. Então, a gente percebe isso dentro da nossa história. E esses fatos, eles são deixados de lado, né? Eles são, tipo assim, vamos valorizar ou vamos dar ênfase e realmente importa, assim, para a elite, né? E foi o professor Dantas, ele falou do livro lá, Pedacinho da Ditadura, e tem a foto e o Brasil ganha a Copa de 1970. Então, vamos pegar uma parte lá, vamos esquecer a ditadura, vamos botar, o importante foi fazer um herói, né, a Copa de 70, ganhamos uma Copa. Então, eu vejo muito isso, e essa desvalorização vem justamente desse passado nosso, dessa valorização, e não temos como história. E a gente vê o nossa própria classe, os professores de história, e sempre leva porrada, a gente sempre leva porrada, ai, vocês são comunistas, vocês são isso, vocês são lado torto. Então, eu vejo nesse ponto, entendeu? Eu vejo, e o ato, ela se responde nesse sentido, e essa desvalorização da história do nosso país, não somente da ditadura militar, não somente nosso processo de independência, tudo. Então, tudo vem dessa falta mesmo de amor pela nossa história, de fazer uma análise crítica da nossa história. E pegar dentro da nossa história só os heróis, né? Os heróis da elite. Né? Sem falar, e de trás da moldura, e na parte do samba, houve sangue. Né? Houve sangue, e é deixado de lado, porque não importa. Então, essa desvalorização, e realmente foi a história do Brasil, e foi a ditadura dessas lacunas que foram deixadas. Aí vem um youtuber falar um monte de coisa sem nenhuma base teórica, sem importância, e os jovens acabam, de certa maneira, indo porque eles pensam, porque não tem isso, né? Essa valorização da história do Brasil, pelo menos da história que deveria ser, a história não contada, né? E não é contada nos livros. Só é uma parte ali, é como se fosse a nossa história uma coisa decorada, vamos ir decorar e pronto. Então, para a gente, como professor de história, para professor, a gente tem muita dificuldade nisso. É fazer essa desconstrução do e era, né? Do e é herói, do e não era. Do e realmente importa. Então, a gente vê isso muito. É muito difícil fazer essa desconstrução, levar isso para o aluno. E dentro da ditadura não é diferente. Dentro da ditadura é muito difícil, porque, como eu falei antes, foi uma história que foi varrida para debaixo do tapete. É uma história que a gente não... E até hoje, quando a gente vai falar, é um assunto muito delicado. Então, para a gente, como professor de história, é muito difícil competir com isso. A gente deve fazer. É necessário. A gente tem que trabalhar constantemente, trabalhar sempre que possível para para criar a memória da ditadura, né? Temos realmente uma memória,
é a partir da criação dessa memória, eu acho que a gente pode ter frutos, né, lá na frente, é um processo longo, difícil, mas e vai a partir mesmo desse ponto de ser sempre colocado, sempre falado, sempre debatido nas aulas, ou, como o Tonho disse, né, não, vamos deixar isso aí de lado, vamos falar um pouco sobre ditadura, estamos falando de democracia, vamos falar da ditadura, estamos trabalhando política dentro da filosofia, vamos falar um pouco da política e do contexto político do nosso país, da história do nosso país, e aí fica sempre a história elitizada, essa história elitizada, e é varrida para debaixo do tapete os outros. Então, para o jovem, e tem contato com esses fake news, como os meninos do Choró mesmo frisaram, né? E a gente está vendo, e está sendo financiada por quem está no poder, pela imprensa, por tudo, é muito complicado. Você chegar com um fato, você está ali, enferrando na cara, e o fato, ó, estou mostrando para você. E eles, mesmo assim, ainda acham que é mentira, né? Não é isso. O que está correto é o site lá do presidente da República, que as eleições foram fraudadas. Então, é muito difícil isso, porque a gente já vem de um período histórico muito grande, tá? É um passado sempre de negar coisas, algo que realmente importa e valorizar só a parte elitizada. E aí, quando a gente está mostrando, para muitos fica levado como mentira. Não foi isso que aconteceu. É mais ou menos isso. Eu faço mais só essa ressalva em relação a essa crítica. E não é só a ditadura, é toda a história do Brasil. E essa história incomoda a elite, ela, de uma certa maneira, ela é varrida para debaixo do tapete. É só isso. Muito obrigado, Marla. Pessoal, né? Estamos chegando ao final. Que tiro foi esse, né? Mais uma aula sensacional com vocês, professores, professoras aqui da cidade de Sertão Central. Tenho certeza absoluta, todo mundo que está escutando, teve mais uma grande aula, assim, uma grande discussão a partir das trajetórias, das reflexões. Só posso parabenizar vocês, não só por hoje, mas por todos esses processos que vocês levantaram aqui, discussões. Tenho muito orgulho, muita felicidade de ter participado da trajetória de vocês, trocado ideias, estarmos mais uma vez juntos nessa parceria com o projeto de extensão. A ideia é essa mesmo, a troca, o diálogo, a parceria. Ninguém quer ir lá nas escolas fazer o que não foi feito ou dizer que está errado. Muito pelo contrário, como todo mundo aqui já destacou, a ideia é trocar figurinhas, aprofundar, dialogar, trazer outros elementos, né? Trocar ideias, debater, né? Porque com certeza a escola, nós todos, a universidade, todo mundo só tem a aprender trocando ideias, e isso é um processo que não vai parar, né? Não deve parar, né? Em especial sobre o debate da ditadura, como vocês mesmos falaram aqui muito bem, né? Tão candente hoje dos dias atuais, né? Então eu vou passar a palavra para vocês darem mesmo um tchau aí final, né? E deixar o Dantas por último, porque ele vai me surpreender aí com uma performance no Piston, né? Nos surpreenda, Dantas, aí você vai fazer a peça musical para encerrar, então você fica para o final. E aí eu passo a palavra para vocês darem um tchau. Muito, muito, muito obrigado, gente. Parabéns por todo o trabalho, a trajetória. Tamo juntos. Meu povo, foi um prazer ter estado com vocês nessa tarde, tá bom? Revi a Andressa, que eu vi na faculdade, revi o Ed também, conheci os meninos aí do projeto de extensão, revi a Jéssica Lia, né? Então, foi um prazer ter contato com vocês aí, o Dantas, o Giovanni, tá? Então, assim, eu só tenho a agradecer mesmo e, mais uma vez, parabenizar todo mundo aí do projeto de extensão, tá? Então, muito obrigada mesmo por vocês favorecerem essa conscientização. Muito obrigada mesmo, estou com o coração muito grato. Também passar para deixar aqui minhas palavras finais, né? Agradecer ao professor Edmilson pela oportunidade, pelo empenho, né? Por levar a FECLESC para diferentes cidades do Sertão Central, para o chão da escola. Agradecer a contribuição de cada um
dos professores que estiveram aqui nesse momento, aos professores da Escola Emanuel, em especial também, né, que trabalha aí há alguns anos, né, mas no geral, muito obrigado a todos, né, que também fizeram e com certeza vão aprimorar ainda mais, vão fazer ainda mais a partir dessas discussões. Assim que a gente voltar, acredito que ainda a gente vai voltar com mais ideias, com mais possibilidades de trabalho sobre o tema da ditadura. Então, agradecer mesmo a todos. Eu gostaria de agradecer também a você, Edmilson, pela oportunidade. O meu prazer maior é porque eu já fui sua aluna, né, e tenho uma grande admiração por você. E, assim como a Bianca falou, rever, eu só conheço a Bianca, né, enquanto que também estudou na FECLESC, mas a importância, inclusive, desse encontro, ela é imensurável, porque nós precisamos mesmo dessa conversa, dessa interação, dessa troca de conhecimento, né, sobre o meio, com a própria faculdade. Então, de uma relevância ímpar. Eu só tenho a agradecer a todos por esse momento e querendo convidar novamente, viu, Edmilson? Eu estou aqui. Um abraço, gente. Ótima tarde. Bom, também agradecer a todos, né, compartilhamento de ideias, esse debate primoroso, né, ver os colegas de outros municípios, ver de que a gente compartilha as mesmas ideias, até porque fomos infectados por esse vírus feclesquiano, né? Bom, acho que a gente, de forma alguma, saiu mesmo, depois da gente ter passado pela FECLESC. É um orgulho muito grande de ser cria da FECLESC, né? Então, agradecer a todos, Edmilson, né, e o pessoal do projeto, os colegas do Choró, imensamente as meninas, Bianca, Marla, colegas com quem a gente aprende todo dia aqui no Liceu de Banabuiú, né? Foi isso, é um prazer, foi realmente um prazer estar com vocês. Foi um prazer estar com vocês, gente. Aprendi muito hoje, foi maravilhoso. Ed, e trabalho incrível o seu, né, essa ponte entre a universidade, entre a faculdade e a escola pública, é algo muito necessário. Parabéns, meninos. E se quiser voltar para a nossa escola, estamos aí. Eu considero que já voltamos, viu? De alguma maneira. Agora é só o físico mesmo, né? Que é o mais importante, né? Mas já voltamos. Se é que saímos um dia. É isso, Dantas. Brilha, garoto! Professores, muito importante estar aqui com vocês e deixar aqui, dizer que estou à disposição. Fico muito feliz porque é um momento de confraternização. Edmilson, Andressa, Giovanni, o pessoal aí do Liceu de Banabuiú, de modo gerais. Na realidade, eu toco um instrumento que ele é um instrumento de guerra, é o pistão. Aqui eu tenho um bocal, tá certo? E esse bocal, ele dá algumas melodias. E o pistão, como de modo geral, ele é um instrumento carnavalesco. Quando você vai iniciando no carnaval, tem aquele toque mais ou menos assim, ó. Aí seria uma introdução de uma música carnavalesca, mas eu quero finalizar, Edmilson, com a arte da poesia. Nas flores existem os espinhos, no leve existe o pesado, na dor, o momento da existência, e em vocês, nobres amigos, a saudade e a vivência. Muito obrigado e feliz a todos. Que a noite está calma e que a minha alma é
esperava por ti. Apareceste afinal, torturando este ser que te adora.